Boa noite a todos, com a graça do soberano e eterno Deus, o Senhor nosso e único Salvador Jesus Cristo, a qual veio nos manifestar o caráter do Pai, nos trazendo todo o conhecimento e a sabedoria que estava em oculto, em mistério, entre todas as gerações e séculos. E Ele manifestou, através da sua pessoa, tanto o caráter do Pai, o equilíbrio do Pai, como manifestou também a sabedoria e a salvação do Pai, a qual Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, trouxe para todos aqueles que o amam, todos aqueles que querem verdadeiramente se despir e deixar a glória deste mundo para andar com Ele nesse tempo presente, manifestando a sua graça e a sua salvação. Então, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, para que você possa entender a palavra do Deus vivo, a qual Ele manifestou por medida aos profetas que profetizavam acerca da vinda de Cristo, que viria, que chegaria o Salvador, para trazer toda a verdade e realidade que está no Pai. Nós só podemos ver toda a verdade, todo o caráter do Pai através de Jesus Cristo. E como eu tinha falado no vídeo anterior, e vou continuar falando a respeito dos falsos profetas, dos falsos pastores e dos falsos obreiros, que muitos, como a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 11, muitos se transfigurariam em anjos de luz, em ministro da justiça, mas negando elas, pela sua eficácia com as suas obras e as suas vidas pecaminosas, tentando se esconder atrás da palavra, pregando aquilo que não vivem e falando aquilo que não devem. E o povo está perecendo, perece e vai perecer se não buscar o entendimento e o conhecimento de Deus. Então eu tinha falado no vídeo anterior que em João 10, no seu versículo 8, fala que todos que vieram antes de mim, Jesus falando, confira a palavra, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não lhe deram ouvido. Então quem é ovelha vai discernir a voz do pastor. Quem é ovelha sensível, com a sensibilidade de entender a palavra, ela vai ter o entendimento de conhecer se os pastores que estão espalhados por este mundo afora aí, espalhados pelos países, pelas nações, se estão realmente pregando o que está dentro da palavra, ou se estão pregando somente por seu bel prazer, para obter satisfações em arrancar toda a lã das ovelhas, toda aquela cobertura que Jesus Cristo já deu para elas. Então, eu corrigi aí que eu tinha falado que era João 10:10, mas é João 10:8. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Assim disse Jesus Cristo. E ele fala que ele é o bom pastor. E ele, sendo o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas. Então, todos que querem viver e falar a palavra, tem que viver ela. Então o profeta Ezequiel,
ele teve sua preocupação também. E através do Espírito de Cristo que estava na vida deles, Deus o avisava para que ele pudesse exortar os profetas. Mas hoje em dia as pessoas não querem ser exortadas, principalmente os que estão em cima de púlpito. Muitos daqueles que estão em cima do altar já se acham que não deve ser exortado, redarguido e corrigido. Então o profeta nos fala assim, olha que interessante, Ezequiel 34, continuando onde eu parei do vídeo anterior. Filho do homem, 34:2, filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Israel é espiritual, não é Israel terrena. Israel que é vista pelos homens, não, é Israel espiritual. Porque já veio lá da descendência de Jacó, quando Deus falou, tu não és mais, será chamado mais Jacó, mas sim Israel, porque tinha sede e desejo de Deus. Então, meus queridos, a palavra nos diz assim, filho do homem profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos e não apacentam os pastores, as ovelhas. Comei a gordura e vestia da lã, degolai a cevada, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste. A fraca muitas vezes é aquela que está fraca espiritualmente, abatida, angustiada, oprimida, depressiva. E eles não fortalecem porque já não tem mais a palavra dentro deles. As palavras que venham dar ânimo, venham levantar, venham corrigir, com entendimento, com discernimento. Então a fraca não fortaleceste, a doente não curaste. Então tem muita gente dentro da igreja, doente na alma, doente no espírito, doente no entendimento, doente com o seu coração. Ou muitas vezes não buscar o conhecimento de Deus. Então tem muitos. Então quando Isaías profetiza também dos falsos profetas, são muitos. Está na pluralidade a palavra. Então a palavra ela é plural. Então nós temos que ter cuidado. Assim como eu aprendi do meu antigo pastor, que nem todos que são de Israel, israelita, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Eu aprendi, eu tive o desejo, eu tive a vontade, porque quando eu comecei a entender a palavra, através da vida dele, daqueles que me discipularam, eu comecei a ter o desejo, e enxergar a palavra espiritualmente. Então, quando você tem um desejo e vai aprendendo e quer mostrar para as pessoas dentro da palavra, elas já estão impregnadas com o espírito do falso entendimento, do falso discernimento, do falso conhecimento. E não aceita mais quando a verdade chega até elas. Assim foi Jesus quando veio e pregou para os judeus, para os escribas, para os fariseus. Eles já tinham recebido uma palavra a qual não foi Deus que os deu. Não foi Deus que falou. Não foi Deus que profetizou. Mas alguém profetizou. Mas alguém falou. É como está escrito em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe resplandeça a luz do Evangelho, a qual é a imagem de Deus e a glória de Cristo. Qual é a glória de Cristo? A imagem de Deus. Então, alguém cegou o entendimento das pessoas. E Jesus Cristo também falou essa realidade em João 10:10. Então Jesus Cristo, ele sempre mostra, ele vem mostrar tudo aquilo que o Pai
tudo aquilo que o Pai manifestou através da vida dele. Ele fala: o ladrão não vem senão a roubar. Não é roubar fisicamente, não é entrar na sua casa. É roubar o entendimento a qual Cristo te deu. O Cristo deu a muitos e com o decorrer do tempo, os homens foram perdendo esse entendimento. Por quê? Porque tiveram o amor sórdido, o amor ganancioso pelo dinheiro, pelas riquezas ilícitas, tirando das ovelhas e não dando a ela o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento, que é a visão celestial, que é a visão eterna, a fé transcendental. Então eles roubam o entendimento primeiro da pessoa, com suas eloquências, com seus ensinamentos falsos, infelizmente. Então a palavra ela vai mostrando. Se você não tiver o desejo de estudar e ler ela, e conhecer, a sede, se desgastar pela palavra, pelo conhecimento de Jesus, você vai ser presa fácil, infelizmente, na mão dos lobos devoradores, na mão dos falsos profetas, dos falsos pastores, que se multiplicaram, e são muitos. Pedro também falou dessa realidade. Judas também falou desta realidade. Os apóstolos também falou desta realidade, a qual os profetas já tinham profetizado antes da vinda de Cristo. Então Jesus fala assim: o ladrão, João 10:10, o ladrão não vem se roubar, matar. Ele mata a pessoa espiritualmente, tirando em todo sentido e toda visão do bom pastor, que é Jesus, da sua palavra, que é o Pai, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. E depois ele vai destruir a vida dela, lhe arrancando tudo aquilo que ele pode arrancar. Ele rouba, mata e destrói a pessoa espiritualmente. Então Jesus Cristo, ele nos dá um aviso: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Veja que tem um ponto e uma vírgula para que nós possamos parar, e a vírgula para a gente ter uma pausa para meditar no que Jesus Cristo está falando. E ele nos fala assim: e vim para que tenham vidas com abundância. Vida com abundância é vida com conhecimento, não é abundância em riqueza material. Vida com abundância é vida com entendimento, com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, com a ciência do Deus vivo, do Deus soberano, supremo, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então ele veio para mim e para você, meu querido e minha querida, para manifestar a sua glória, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. E veio nos dar entendimento para que possamos ter conhecimento e para que possamos estar no que é verdadeiro, que venha nos conduzir à salvação. Então eu vou levar você de volta lá para Ezequiel, no seu capítulo 34. Então, 34 no versículo 5 fala assim: assim se espalharam por não haver pastor. E quantas pessoas não estão espalhadas, perdidas? Porque os lobos devoradores que estão nos púlpitos estão espalhando as ovelhas. Por quê? Porque não estão dando entendimento. Eles não estão nem aí. Quando ele suga, arranca, tira a lã, a gordura que é o entendimento, e não dá mais atenção, não mostra, não corrige, não redarguide com entendimento, ele só espalha. E para ele não está nem aí se está se espalhando ou não, se vai se perder ou não, se vai ser tragada.
pelo inimigo da nossa alma, Satanás, que é isso que ele quer. Ele também tem os seus, que são usados por ele também. Então, escute bem o que o profeta Oséias falou. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então o povo está perecendo. Tem muita gente com sede, com desejo, com vontade. Como também tem muita gente que está dentro da igreja e não está nem aí. Não tem interesse de querer aprender, de querer entender, de querer conhecer. Aí eu te pergunto, você acha que Deus também está preocupado com aqueles que não se preocupam em eu conhecê-lo, eu desejá-lo, em querer Ele na primazia da sua vida e da minha vida? Você acha que Deus está interessado? Não. Não, porque a palavra fala que Deus está buscando, procurando. E Ele quer os verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Então você querendo ou não, Deus vai continuar falando. Você querendo ou não, Deus sempre vai mostrar a verdade. Ele sempre vai mostrar o caminho para aqueles que têm sede. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É um chamado. É um chamado. Vinde a mim que estás cansado. Cansado do quê? Do mundo, do pecado, das falsas amizades, das falsas heresias. E Ele só vai te aliviar, meu querido, minha querida, se você tiver sede, vontade, desejo. Então ele continua aqui, o profeta Ezequiel 34:5. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, por quanto se espalharam. Sabe quais são as feras do campo? Não é as feras do campo lá não. O campo é o mundo, como está escrito na palavra. E as feras do campo são os demônios. São os principados e as potestades e as obras espirituais da maldade, que vai tragando as pessoas, levando elas ao mais profundo abismo. E assim eu tenho contemplado isso no dia a dia, lá no meu setor de trabalho. Quantas pessoas não estão enfiadas aí no crack, na bebida, na cocaína, na maconha? Quantas pessoas não estão aí enfiadas no cigarro? Mas eles ainda falam o nome de Deus. Que Deus? Que Deus? Um Deus que eles nunca o conheceram, porque existe um Deus desse século também. Então quando você vê aquelas pessoas parecendo zumbis, e muitos já estiveram dentro de igrejas, então eu carrego um sentimento enorme. Sabe, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, a gente sente. Por quê? Porque elas lhe arrancaram tudo e elas tiveram o objetivaram pelaquela vida que eles estão ali. Muitas vezes, por deixar o entendimento e servir o maior inimigo nosso, que não só é o diabo, é a nossa própria carne, o nosso próprio eu, nosso orgulho, nosso ego que está dentro de cada ser humano, a soberba, por não voltar e querer ser corrigido. Então, Ezequiel, ele vai mostrando essa realidade para o tempo passado, para o tempo presente e o tempo futuro. E no seu versículo 6 de Ezequiel 34 fala: as minhas ovelhas andam desgarradas,
Ó, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem que as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas, entregues aos demônios, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Isso é uma realidade, meu querido, meu amigo, minha amiga. Então o Espírito Santo, nesses últimos tempos, a qual foi deixado por Jesus para nos alertar, nos ensinar, nos conduzir ao verdadeiro conhecimento e entendimento, está aí. Está aí. Tocando nas pessoas, alertando as pessoas. Mas não se deixe ser levado pelo engano do seu coração. Quando fizer algo, ou orar, ore com entendimento. Faça com conhecimento. E busque o discernimento de Espírito, ou discernimento do Espírito Santo do Deus vivo, que Ele vai te mostrar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Então, eu estou pregando, falando da palavra de Cristo, para te alertar, para te mostrar que a palavra, ela já discerne todas as coisas. Ela discerne todas as coisas. E que você possa ficar com esta palavra no seu coração. Se possível, mais tarde voltarei dando continuação a este vídeo. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja no seu coração, na sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.